Que a paz do Senhor esteja com você, esteja conosco e que a palavra que Deus separou para a nossa meditação hoje, ela realmente transforme a sua vida. Faça você refletir. É muito importante a reflexão, você refletir sobre uma coisa muito importante. O seu nome está escrito no livro da vida? Nós vemos em várias passagens da Bíblia Sagrada que fala sobre a importância do seu nome não ser riscado. Deus fez você existir, Deus trouxe você ao mundo com um plano, com um projeto. Você tem uma missão. Se você está cumprindo esta missão, você está em conformidade com a vontade do seu Criador. E o seu nome jamais será arriscado do livro da vida, porque você está andando com Ele. Você entende o coração do Pai. Jesus Cristo também disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as chamo e elas me seguem. Então, se você sabe a vontade de Deus, porque o Espírito Santo te revela, se você se arrependeu daquilo que você fazia antes de conhecer a verdade, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, se você se arrependeu do velho homem e você escolheu nascer de novo e agora nascer para Cristo, então você continua, o seu nome continua no rolo do livro. O seu nome está ali escrito. Ele não será apagado se você andar na obediência. Mas se você for em Apocalipse, você vai encontrar Apocalipse 3, do 1 ao 6. Olha o que ele diz. Apocalipse 3, de 1 ao 6. Olhe a gravidade. E é Jesus falando para João. João teve a revelação. Apocalipse é o livro da revelação do nosso amanhã. A carta que o Senhor Jesus enviou à igreja de Sardes, ele fala sobre isso. Ele fala, capítulo 3 de Apocalipse, você vai ler do 5 ao 6. Ele diz assim, primeiro ele diz no 4, porque a igreja de Sardes se achava, se considerava viva, mas ela estava morta em suas ações. Eles haviam se desviado do caminho da vida. E aí o Senhor disse, mas, no versículo 4, mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram e não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, olha o futuro delas, vestidas de branco, pois são dignas. O Senhor dará novas vestes, vestes brancas. Essa veste aqui que envelhece tão rápido, ela é perecível. Ela vai chegar, ela tem o prazo de validade. Mas as novas vestes só terão aqueles que andarem nele. E ele disse assim, no 5. Ao vencedor será assim, vestido de branco. E de modo nenhum
apagarei o seu nome do livro da vida. Então, existe o livro da vida. E é importante que o seu nome não seja apagado. Se você cair na ilusão do mundo, o seu nome será apagado do livro da vida. Isso é gravíssimo, amados. É muito importante você ter o discernimento espiritual. E você só terá conhecendo as Escrituras Sagradas. Porque nela não tem escrito religião tal ou religião qual. Não. Nela está escrito a verdade. Você vai conhecer qual a vontade do Pai, do Filho e qual a missão do Espírito Santo. E ele ainda continua quando ele diz: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse: confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Desperta, igreja. Desperta, tu que dormes. Acorda para a vida. A vinda do Senhor, a volta, porque ele já veio uma vez, morreu por nós e voltou para o Pai. Mas ele vai voltar. E os sinais estão indicando. Os sinais estão gritando que Jesus está voltando. E você tem que ter cuidado para o seu nome não ser retirado do livro da vida. O mundo jaz no maligno e o diabo luta 24 horas para tirar o seu nome do livro da vida. Porque ele odeia a criação de Deus. Ele nos odeia. Ele odeia você. Tem gente que até paquera com um demônio, que acha engraçado fazer aquelas coisas feias nas redes sociais, exaltando o adversário da própria alma dele. Tá dando um tiro no pé. O diabo não gosta de você, não. Nem se iluda. Ele quer destruir você, porque você é imagem e semelhança do seu Criador. Do Criador dos céus e da terra, do Deus Altíssimo. E o diabo tem inveja de você. Ele sabe que Jesus pagou o preço com o próprio sangue para que você tivesse de volta o caminho para casa. Ele pagou o preço para que a sua morada fosse comprada de volta com o próprio sangue dele. Por amor, Jesus salvou você. Então não brinque com as coisas do alto. E não paquere com a morte. Quem fica paquerando com o demônio, com misticismo, está paquerando com a morte. Isso é muito perigoso. Mas tem diversas passagens bíblicas, em diversas. Eu vou ler aqui no Salmo 40, Salmo de Davi. Um versículo. Davi diz assim: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. É por isso que ele diz aqui no versículo seguinte: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. É muito importante. Se você ler o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia Sagrada, ele diz em quase todos os versículos que nós devemos obedecer os mandamentos da lei de Deus. Que não houve mudança nenhuma.
Não tem variação para Deus. Essa história de atualizar a Bíblia é coisa do demônio. A Bíblia é atualizadíssima e ela é imutável. Ela mostra quando o homem acertou e quando o homem falhou. E quando ela mostra a falha do homem, é para que você não caia como esse homem caiu. Então, José nunca caiu. José tentou o tempo inteiro fazer a vontade do pai. E foi um homem vitorioso. Já Sansão, Deus deu a ele o poder, a força. E ele não valorizou o que Deus deu para ele. Sansão, ele não foi sábio. Ele se deixou levar pelo desejo da carne. Quantas pessoas hoje estão caminhando a passos largos para o inferno? Por um motivo. Preferem satisfazer a carne. A carne que é perecível, que logo envelhece. Mas a pessoa acha que a carne é para sempre. Não é. E você nem sabe até qual o dia que você vai estar na carne. E enquanto você está aqui, você precisa se reconciliar com o Pai, para que o seu nome não seja riscado do livro da vida. Se você não está na vida, está na morte. Isso é muito grave. Por isso que nós devemos obedecer a Deus. Quando Davi pecou contra o Senhor, o livro, olha como ele é verdadeiro, não omitiu, mostrou a falha de Davi. Davi foi escolhido ainda jovem para ser o rei de Israel. Foi escolhido por Deus. E quando ele estava ali, já tinha vencido o Golias, já tinha vencido e tinha conseguido escapar de Saul, que tentou matá-lo durante 10 anos, tentando matar Davi. E não conseguiu. E Deus constituiu Davi rei. E Davi, ele caiu na carne, no pecado da carne. Ele praticou o adultério. Ele pegou uma mulher que era casada com um soldado dele, porque ela foi tomar banho e ele viu pela janela. Se ele tivesse no lugar certo, nós devemos estar na posição, no centro da vontade de Deus. Onde esse rei deveria estar? Um rei guerreiro como Davi, que conhecia tudo sobre guerra. No auge de uma guerra, Davi em casa, olhando pela janela. Mente vazia, oficina do diabo. Lembra desse ditado? Não tem na Bíblia, não. Mas é verdade. E ele estava ali, era para ele estar com os soldados, lutando pelo povo de Deus. Mas ele estava ali, a mente vazia. O diabo vai e coloca uma situação para que ele caísse no pecado. E ele, após ter cometido o pecado, quando soube que ela engravidou, covardemente mandou chamar o marido daquela mulher, porque ele não queria assumir o pecado dele, o erro dele. E ele queria que o homem fosse enganado, pensasse que era o pai da criança. Então ele fez o homem vir para dormir com a esposa. Mas o homem, Urias, era tão fiel a esse soldado que ele não foi dormir com a esposa. Ele pensou no sofrimento dos soldados que estavam lá na batalha. E ele foi fiel, ele não teve aquela coisa de, eu vou fazer a vontade da minha carne, não. E aí o plano de Davi não deu certo.
porque ele era um homem fiel. E Davi fez o pior de tudo, para que aquele pecado dele ficasse escondido. Ele vai e manda, através do próprio Urias, o homem fiel, o soldado fiel, ele manda a carta de sentença de morte de Urias, manda que o comandante coloque Urias numa situação mais perigosa para que ele morresse. E assim aconteceu. Mas Davi, ele não estava feliz porque estava pecando, não. Só que ele estava fazendo o que muita gente faz. Comete um pecado, cai na fraqueza e no lugar de confessar esse pecado e correr para os braços do Pai, ele tenta camuflar o pecado e quanto mais ele tenta esconder o pecado, mais ele peca. E ele ficou ali, ele diz, nós sabemos, tem um salmo que diz que ele disse que ele envelheceu, porque o pecado estava sobre ele. Ele envelheceu, porque ele sabia que ele estava sem a presença de Deus, sem a graça de Deus. E aí o Senhor manda o profeta Natã falar com ele. Olha a misericórdia de Deus. E vai ali, confronta o rei Davi. E o rei Davi não fez como o rei que prendia Jeremias quando Jeremias vinha e dizia: arrependei-vos, vocês estão pecando e a Babilônia vai tomar Israel. Vocês precisam se arrepender. Quando o rei escutava isso, o rei do tempo de Jeremias mandava prendê-lo. Mas Davi não. Davi reconheceu o pecado dele. Davi sofreu. Ele entendeu o mal que ele fez. Ao ponto dos ossos dele, ele sentir os ossos podres, apodreceu. Ele se sentiu sujo. E ele só teve paz quando ele viu que foi perdoado por Deus. Mas o pecado tem consequência. E aquele fruto do adultério morreu. Deus levou o menino. E Davi não se revoltou contra Deus. Porque ele entendia que apesar de ser rei, tem gente que basta ter um cargo que pensa que é um Deus. Davi não. Ele era rei de Israel, era o homem mais importante de Israel, mas ele se arrependeu amargamente. Ele ficou no pó. E quando o filho morreu, ele não reclamou. E aquela mulher que ele queria se livrar, que ele queria que o marido assumisse, ele teve que assumi-la. Então, pecado tem consequência. Por isso que devemos clamar a Deus para que Ele nos fortaleça espiritualmente, para que não venhamos a pecar contra Deus e contra os homens. Mas vamos ao nome escrito no livro da vida. E ele disse que no rolo do livro estava escrito a respeito dele. Estava escrito a respeito dele. E aqui, eu vou novamente em Apocalipse, que eu achei assim, muito, muito sério que Deus falou. Deus fala muito sobre o livro, sobre o nosso nome está escrito no livro da vida. Porque ele diz assim: o vencedor será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então aqui ele fala. E ele diz, ele continua aqui as demais igrejas.
Ele diz aqui, no mesmo capítulo 3, agora eu vou para o versículo 29, não o 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha a oportunidade que Deus nos dá. Olha como é importante. Ele diz isso. Então, se você está hoje mergulhado no pecado e o seu nome está correndo um risco grande de ser riscado do livro da vida, arrependa-se. Volte ao primeiro amor. Ele nos amou primeiro. Volte-se para ele. Levante-se de onde você caiu. Volte-se para a vida. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E ele tem uma vida para você. Uma vida. O que você está fazendo com ela? Eu vou ler o Salmo, eu vou ler Apocalipse 21, versículo 27. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Vamos refletir. Como se hoje fosse o último dia nessa terra. Nós precisamos estar assim. Ele disse, sabe como? Apocalipse 21, 27. Nela não entrará nada que seja impuro. Lá, na morada eterna. No lugar que Deus preparou para você e para mim. Não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira. O mundo está cheio de mentiras e narrativas absurdas. Mas ele disse, mas só entrará somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aquele que passar pela cruz. Não tem outro caminho. Entendam. Não há outro nome que você possa recorrer. Só aquele que morreu por você na cruz do Calvário. Tem que ser através dele. Você quer que ele seja o seu Salvador. Você quer sim ter a vida eterna. Hoje você pode encontrar alguém que está assim, numa vida de pecado, num sofrimento só. Mas se disser, você quer ir para o céu ou para o inferno? Ele diz, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Porque nós viemos de Deus. Nós queremos ir para o céu. Agora, ninguém vai de qualquer maneira. Nós precisamos abandonar o pecado. Temos que nascer de novo. Temos que passar pela cruz. Jesus não seja apenas o seu Salvador. Você precisa que ele seja o seu Senhor. Quem vai determinar a sua vida a partir de agora, se você quiser que o seu nome continue no livro da vida? Quem vai determinar os seus passos, determinar suas ações? É ele. E ele, olha que coisa boa, ele só vai inspirar e orientar você para o seu bem. Já pensou? Jesus não precisa de nós.
Nós precisamos nos render a Jesus. Eu já ouvi gente dizer, Jesus precisa que você decida por ele. Não concordo, irmãos. Jesus não precisa de nós. Ele já está com o Pai. Ele já estava com o Pai antes que o mundo existisse. Ele é eterno, ele está com o Pai. Agora, usufruindo das graças, da glória, da vida eterna. E os santos estão com ele na glória. Todas as pessoas que renunciaram ao pecado estão com ele lá na glória. E lá tem um lugar para você. Mas você precisa deixar que Jesus Cristo seja Senhor de sua vida. Enquanto Satanás for Senhor de sua vida, for aquele que vai te orientar através dos desejos da carne, das ideias mundanas, das mentiras do mundo, ele está te levando para a morte. E você não pense que ele não está sendo seu Senhor. Nós temos uma alma que pertence a Deus. Satanás está tentando roubá-la. Está tentando riscar o teu nome no do livro da vida. E você precisa hoje tomar uma decisão. Você quer vida eterna? Você quer morar na casa que Deus preparou para você? Através do sangue de Jesus? Se sim, permita que Jesus Cristo seja Senhor de sua vida e, consequentemente, seu Salvador. Porque tem que nascer de novo. Você tem que renunciar ao seu eu, aos seus desejos inflamados, dos dardos inflamados do diabo, e você pedir que ele lave você com o sangue de Jesus, para você ser renovado. E o sangue de Jesus, quando te lava, te dá vestes brancas, limpas, puras. Olha que ele disse que o impuro não entrará. O impuro não entrará. O impuro não entrará no reino dos céus. Por isso que a porta é estreita. Porque aquilo que é sujo tem que ficar fora. Quando você passar, você vai passar e só vai entrar. Só consegue passar pela porta que te leva para a vida eterna se você deixar o seu eu lá fora. Se você deixar a sua vontade lá fora. E você disser, eu decido viver. Dê uma oportunidade para você mesmo. É você quem precisa dele. Porque senão, o seu nome vai ser riscado no livro da vida. Não é bom falar isso, mas é verdade. Aqui não tem fundo musical, aqui não tem nada para te sensibilizar, aqui não tem nada para te chamar a atenção. Aqui é a palavra de Deus para você. Eu estava até pensando em falar outra coisa, mas Deus agora me direcionou para falar sobre isso. No rolo do livro da vida está escrito a seu respeito? O que está escrito ao seu respeito? Existe algum risco de ser cortado o seu nome? Riscado? Em Êxodo, Moisés chegou a pedir ao Senhor Deus, o Pai, Criador dos céus e da terra. Jesus não tinha vindo à terra, Jesus ainda estava na glória com o Pai. Quando
Êxodo 32, 32 e 33. Diz, sabe o quê? Moisés disse, 32, e 33. Porque Moisés intercede pelo povo. O povo estava pecando. Ei, sabe quem é que eu estou falando? De um povo que tinha acabado de ver o mar se abrir para eles serem libertos do cativeiro do Egito. Esse povo, enquanto Moisés estava recebendo as instruções, os mandamentos da lei de Deus para orientá-los, eles caíram no pecado. Foram fazer um bezerro de ouro. E aí, o Senhor disse a Moisés que queria exterminá-los e começar a partir de Moisés, novamente, como ele fez no tempo de Noé, mas Moisés intercede pelo povo. E Moisés chega ao ponto de pedir a Deus isso. Agora, olha só. O povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Moisés sabia que Deus tinha um livro onde ele escreve tudo a nosso respeito. Olha a resposta do Senhor para Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Olha que interessante. O Senhor disse qual a condição, a condicional do seu nome ser riscado. É se pecar contra ele. E ele, olha que coisa maravilhosa, aqui foi antes da vinda de Jesus. Ele ainda nos deu um escape de Jesus. Ele viu que todos nós íamos para o inferno, porque é o que merecemos, porque pecamos contra o Senhor, porque o pecado bate em nossa porta todos os dias. E muitas vezes nós não resistimos ao pecado e pecamos contra o Senhor. Ele vai e envia o próprio Filho que estava com ele antes que o mundo existisse, na glória, e envia, e esse Filho dele, tão amado, é humilhado, em forma de homem, é perseguido, é rejeitado, é crucificado, é morto para nos salvar. E o sangue dele, por ser ele completamente inocente, ele nunca pecou. Jesus não pecou. O que levou ele para a cruz foram os nossos pecados. Olhe que amor, grande o amor do Pai por nós. Ele enviou esse Filho para nos reconciliar. Mas a nossa reconciliação com o Pai é sem abandonarmos o pecado. Olha o que ele disse para aquela mulher adúltera. Ele disse, nem eu também, onde estão os teus acusadores? Também eu não te acusarei. Vais, mas não peques mais. Então o mundo está enganando, está pregando uma mentira, dizendo que Jesus Cristo já pagou o preço, então você já pode pecar, porque você tem um saldo no banco. Mentira do diabo. Você precisa permitir que Jesus more em você através do Espírito Santo, que ele disse, voltarei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Deixarei o meu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Então, até Jesus voltar, o Espírito Consolador pode habitar em você. Permita. Permita. Quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo habita em você. Quando você estuda a palavra de Deus, o Espírito Santo
enche você ao ponto de você transbordar. No lugar de você ficar discutindo religião, você vai falar do amor de Deus para o seu próximo. Você vai cumprir o ide ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas em que se resume o evangelho? É que o Pai amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo para pagar o preço dos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, através da cruz, o seu nome jamais será riscado. Ele disse que jamais riscará o nome daquele que persistir na fé. É uma batalha diária. Todos os dias o pecado bate em nossa porta. Mas ele é tão maravilhoso que ele não permite uma tentação que você não possa resistir. Todas as tentações você pode resistir. Clame por ele e ele vem no seu socorro. E você resiste sim, não por mérito seu, mas por amor, pelo amor de Deus, por mérito dele, que nos salvou. Então você só peca se realmente você não quiser Deus, você não quiser a vida. Você tem livre arbítrio de viver eternamente com o Pai ou de ter uma morte eterna terrível com o adversário de sua alma, de nossas almas. Eu é que não quero nada com ele, porque ele nos odeia. Ao passo que o nosso Criador nos ama a tal ponto de colocar essas palavras em minha boca. Quem sou eu? Simplesmente um microfonezinho enferrujado. Não sei nem falar. Tenho dificuldade de falar. Mas a palavra de Deus, quando chega a mim, olha, é impossível eu calar. Jesus te ama e ele quer te salvar. Tenha muito cuidado. Como o tempo está chegando, o adversário está apressado para tragar a tua alma, para que o seu nome seja riscado do livro da vida. Os planos que Deus fez, ele escreveu quando você estava informe ainda, não tinha forma, no ventre de sua mãe. Você ainda estava sem forma, você estava sendo formado e o Senhor já escrevia a seu respeito. Que estes planos se cumpram na sua vida. E que o lugar que Deus preparou para você através da morte de cruz do Filho dele tem que ser ocupado por você. Até aqui, amados. Que Deus abra o teu espírito, tire a venda dos teus olhos, para que você possa entender que é de Deus para você. Até aqui.